Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aqui então à nossa videoaula sobre funções e modularização. Na nossa última videoaula eu parei aqui nesse exemplo onde eu tinha, na verdade era um exercício, né, que eu deixei para vocês fazerem, que era implementar a função fat de x. Então, a ideia era fazer separado, né, essa função fat, que ela teria essa cara assim, né, int fat, int x, e aqui você implementaria essa função. Então, relembrando um pouquinho da nossa aula sobre funções, a gente define uma função dessa maneira que está aqui, e aí a gente tem algumas informações agregadas nessa definição, né? A primeira é que esse int que começa aqui é o retorno da função, quer dizer, qual que é o tipo de dado que vai ser retornado após a chamada, a execução daquela função. Aí eu tenho aqui o identificador da função, né, que é o que você vai usar para chamar ela. E aqui você tem os parâmetros, entre parênteses, que você pode definir que vão ser as entradas para aquela função. Então você define lá o tipo do parâmetro, aí um identificador para esse tipo. Se você quiser colocar mais parâmetros, você coloca entre vírgulas. E aí aqui dentro da chave você implementa aquela função, né? Bom, aí a gente viu também na aula passada a questão de você implementar a função e definir a função. Então, se você tem uma função que ela está definida após o seu programa principal, né? Então, se o seu programa principal está aqui, e aí você define a função depois, né, do main, então obrigatoriamente você tem que definir o que a gente chama de assinatura da função ali em cima, né? E aí você faz isso copiando, né, esse cabeçalho aqui da função lá para cima e colocando um ponto e vírgula ao invés de abrir e fechar as chaves. E, bom, então eu tinha deixado como exercício, né, para vocês fazerem. Então aqui está a resposta. Eu tenho aqui, ó, o programa, então, onde eu defino inicialmente aqui as bibliotecas. Aqui eu estou definindo a função, né, a definição, tá? Definição, que a gente chama também isso daqui de assinatura da função, tá? Assinatura da função. E aí essa função ela é implementada ali embaixo. Então aqui seria a implementação da função, né? E aqui eu tenho o meu programa principal, tá? Então aqui o meu programa principal. Então, pessoal, o programa ele sempre vai começar pelo main. Então, independente de ter coisa antes aqui para cima, ele sempre vai começar na linha aqui onde está definido a função main, tá? Então ele vai lá, começa, né, vai declarar as variáveis n e k, depois a variável c, depois vai mandar um printf, vai pedir para o usuário digitar o valor de n, depois o valor de k. E aí aqui nessa linha, pessoal, é onde acontece a chamada da função. Então, quando ele chega nessa linha, ele vai tentar resolver toda essa expressão. Quando o programa vai tentar resolver essa expressão, ele se depara com várias chamadas à função fat, que é essa daqui, que é essa daqui, que é essa daqui, né? Então, para ele poder resolver toda essa expressão, ele tem que executar separadamente cada uma dessas
chamadas à função FAT, para daí depois fazer esse resultado dividido por esse vezes esse outro aqui. Então, reparem que o fatorial é sempre executado da mesma maneira, né? Você passa um inteiro para a função FAT, e aí a função ali ela vai computar o valor, né, de 1 vezes 2 vezes 3 vezes até o valor de n, né? Ou de x, tá? Que é o que está sendo passado aqui. Então essa função ela vai ser executada várias vezes, uma vez em cada uma dessas chamadas. Uma para n, uma para k e uma para n menos k. Então reparem que a implementação da função FAT acaba sendo interessante, por quê? Porque se você não usasse funções, você teria que implementar uma função para cá, você teria que implementar, né, um conjunto de instruções para cada uma desses parâmetros aqui da combinação, né? Tá? Então, por isso que funções é um tema interessante, né? É uma possibilidade de você modularizar o seu programa e reutilizar certos códigos que podem ser chamados várias maneiras em diferentes momentos. Você coloca esse código isoladamente numa função e permite que essa função seja executada por diferentes módulos, usuários, tá? Então essa que é a vantagem de usar funções. Beleza. Agora, pessoal, existe um outro conceito de funções que a gente chama de passagem de parâmetros. Então, a gente já fez isso, tá? Então, quando a gente definiu lá a função FAT, passando lá o seu n, por exemplo, como parâmetro, esse n é o parâmetro que você está passando lá para a função FAT, tá? Então, isso daqui a gente chama então de passagem de parâmetro. Bom, e aí, pessoal, existem basicamente dois tipos de passagem de parâmetros, tá? Um deles é passagem por valor e a outra é passagem por referência. Aí a gente vai ter que ver qual que é a diferença entre esses dois tipos de passagens de parâmetros. Bom, vamos ver primeiro por valor. Em C, a passagem de parâmetros padrão, tá? Quer dizer, como a gente já está fazendo, né, do jeito que dessa maneira assim, isso daí é sempre passagem por valor. O que é passagem de parâmetros por valor? Por valor significa que uma cópia do argumento vai ser feita para o parâmetro da função. Tá? Então lembra disso aqui, ó, cópia. Tá? Então cópia. Isso aqui tem que lembrar. Então quer dizer que, isso aí quer dizer que, se eu tenho a definição aqui da minha função, FAT, por exemplo, eu passo aqui esse n, e aqui eu vou executar, né? E aí aqui eu tenho o meu main, e eu defino, por exemplo, x igual a 3, aí eu faço FAT de 3, tá? Vamos supor. Desculpa, FAT de 3 não, né? FAT de x, tá? Então, FAT de x. Bom, o que quer dizer então isso, pessoal? Isso quer dizer que é uma passagem de parâmetros por valor. Tá? Então, dessa maneira que está sendo feito, a passagem por valor, e isso implica que eu vou fazer uma cópia
do argumento para o parâmetro. Tá? Cópia. Então, pessoal, lá na sua memória, então se a gente pegar lá, por exemplo, a nossa memória, como que é feito isso daí, né? Ele vai começar pelo main. Então, esse main aqui está definindo uma variável x, e essa variável x assume o valor 3. Aí, quando ele chama essa função fat, o que vai acontecer? O fluxo de execução vai ali para a função fat. Naquela função fat, tanto as variáveis locais que você define aqui, como também o próprio parâmetro, também vão ser alocados lá na sua memória. Então, nesse caso aqui, como eu não vou ter, não estou explicitando aqui nenhuma variável local nessa função, vamos supor que só exista esse parâmetro n. Então, quer dizer que lá na sua memória, o programa vai definir um outro espaço de memória, vai chamar de n, tá? Que é o parâmetro que está aqui, ó, e ele vai fazer uma passagem por valor, quer dizer, ele vai copiar o valor do argumento para o parâmetro. Então, o valor do argumento, quem que é o argumento? É o meu x, que está aqui, que vale 3. Então, ele vai criar uma cópia disso, quer dizer, ele vai pegar o valor de x, que é 3, e vai copiar para n. Então, meu n vai valer 3, só que reparem que na minha memória eu tenho dois espaços diferentes alocados lá para mim. E isso significa que se eu tiver dentro da minha função fat e eu pegar e fizer alguma coisa como essa daqui, ó, tipo n recebe 2, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que lá na tua função você está trabalhando com a variável n. Então, como você está trabalhando com a variável n, ele vai alterar o valor da variável n. Ele vai atribuir 2. E aí, quando ele sair dessa função, né, que ele retornar aqui de volta para a função main, o que acontece na memória? Né? Todas as variáveis que são criadas dentro daquela função, inclusive os parâmetros, são deletados, são apagados da memória. E aí, o que te sobra quando retorna lá para a função main? Isso vai te sobrar apenas o x, tá? Que ainda vale 3. Então, por isso, pessoal, que passagem de parâmetros por valor é uma cópia, né? Então, você passa uma cópia lá para a tua função e se você fizer qualquer alteração lá na tua função, isso não vai afetar o argumento lá de fora, né? Do lado de fora da função. Beleza? Olha mais um exemplo, ó. Eu tenho aqui a definição de uma função chamada de soma, tenho o meu programa principal, estou chamando a minha função soma aqui, ó, nessa linha. Nessa linha eu vou chamar então soma de n, sendo que n está definido aqui, né, inicializado com o valor 3. Então, esse printf que está aqui, ele vai imprimir o valor de n, que é 3, tá? Então, sem segredo aí. Bom, aqui então, imediatamente antes de chamar essa função, vamos desenhar a nossa memória, né? A nossa memória, então, até esse momento, eu tenho n com valor 3, s sem valor definido, né, que ainda não defini nada ali até aquela linha. E aí, então, beleza. Então, aí ele vai entrar na soma.
Quando ele entra na função soma, né, então nessa linha ele pula para cá, para a execução da função soma. O que eu tenho lá na função? Eu tenho a declaração de algumas variáveis locais, que é n2, que é o parâmetro, e sum. Tá? Então, na nossa memória, eu tenho, vou colocar mais para baixo aqui, eu vou ter n2 e vou ter também sum. Tá? Bom, mas como eu falei, né, fazer essa passagem de parâmetros como a gente está fazendo aqui, né, significa que é a passagem por valor, tá? Valor define, fala então que eu vou fazer uma cópia. Fazendo uma cópia significa que esse argumento que eu estou passando aqui para a soma vai ser copiado para o parâmetro da função. Então o valor de n, que era 3, vai ser copiado para n2, que também vai ser 3. Tudo bem? Aí entra na função. Então daí eu tenho a declaração de sum, que a gente já desenhou lá na nossa memória, que vale 0. E aí eu vou fazer esse while aqui, né? Então enquanto n2 é maior do que 0, eu vou fazendo soma, recebe soma mais n2, né? Então esse valor de sum vai ser setado para 3, mais 2, mais 1 e só, né? Então daí ele vai receber aí esse resultado, né, que vai ser 6, tá? E além disso, o seu N2 vai sendo decrementado, né, como está aqui, tá? Então, no caso, esse N2 ele vai ser decrementado até que ele chegue em 0, onde esse enquanto aqui ele vai retornar falso, quando o N2 for 0. Então, aqui na nossa memória, a variável N2 ela vai ser decrementada para 2, para 1 e, por fim, para 0. E a soma vai ser agregada, né, com esses valores de 3, 2, 1, que vai dar 6. Então, no resultado aqui você vai ter o valor 6 na variável sum e o valor 0 na variável n2. A função soma retorna o valor ali de sum, que é 6. Então, pessoal, nesse retorno aqui, né, para a função main, ele vai pegar esse return sum, vai ser o resultado que vai ser atribuído aqui, ó, à variável s. Tá? Então, s vai receber esse return de soma, que é 6. Então, 6 vai ser atribuído aqui na variável s. Beleza? Nesse retorno também, pessoal, daqui para lá, as variáveis que foram alocadas da função, as variáveis locais, vão ser deletadas, tá? Então ele apaga isso automaticamente, né, quando ele retorna para cá. E aí aqui, o que eu vou ter, né? Eu vou imprimir o S, que vai então ele imprimir o valor 6, tá? E aí ele vai também imprimir o valor de N, que olha só, não teve alteração, ainda continua sendo 3, como aqui em cima. Então, pessoal, ó, de novo, né? Você está fazendo uma cópia da variável N lá para soma. E aí aqui você está alterando essa cópia, não está alterando o argumento, tá? O argumento da função permanece inalterável. Beleza? Muito bem, pessoal. Aí, a gente vai entrar agora no segundo tipo de passagem de parâmetros, que é passagem de parâmetros por referência. Bom, para a gente aprender passagem de parâmetros por referência, a gente precisa entender um pouquinho o conceito de endereços de memória.
O que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, um programa como esse, o que isso vai fazer com a nossa memória, tá? Então, isso daqui é a nossa memória, tá? Do computador. Então, pegando aqui o começo do main, eu tenho primeiro a declaração de uma variável i. O que vai acontecer na memória? Então, lá na sua memória, o computador vai encontrar um espaço vazio, que vai estar num determinado endereço, e vai alocar o espaço suficiente para aquele tipo que a gente está usando, que é o int. Beleza? E a gente chama aquele espaço alocado na memória com o nome da variável, que é i. Tá? Então, aquele espaço que está definido ali na memória está sendo alocado para a variável i. E aí, nessa linha de baixo, eu inicializo aquele espaço com um valor lá que eu estou atribuindo à variável i. Então, o valor 10 vai ser armazenado lá naquele espaço. Tá bom? O que é importante aqui a gente saber neste momento, pessoal, é que isso daqui é um endereço de memória. Tá? E esse endereço, pessoal, não vai ser 0x001, tá? Vai ser um valor que o computador vai encontrar a cada execução do seu programa. Pode ser que esse valor aqui mude, tá? Porque a sua memória é dinâmica. Sempre de tempos em tempos é feita alocações e desalocações pelo sistema operacional. E aí, com isso, quando você vai encontrar um espaço vazio naquela memória, pode ser que aquele espaço que você tinha antes não esteja mais disponível. E aí, então, o sistema vai procurar um outro espaço de memória para fazer a alocação. Então, esse valor aqui, né, 0x0001, que eu estou colocando aqui, é só uma ilustração, tá? Na realidade, ele não vai ser isso, tá? Vai ser valores ali que a gente não precisa se preocupar com eles, na verdade, né? Aí, pessoal, reparem que para a gente poder trabalhar com os endereços de memória, existe um tipo de dado que pode armazenar esses endereços, que é o que a gente chama de ponteiros, tá? Então, os ponteiros armazenam endereços de memória, que é, na verdade, a localização de alguma outra variável. Então, olha só, quando a gente fez aqui em cima a alocação da variável i, ela foi alocada naquele endereço, por exemplo, 0x0001. E aí a gente fez a inicialização daquela variável para 10. Então, ele foi lá e setou para 10 aquela variável i. Aí aquelas variáveis que podem armazenar ponteiros, elas são definidas sempre dessa maneira aqui, ó, com um asterisco na frente do identificador dela, tá? Então, você usa o asterisco e seguido da variável, por exemplo, variável a, tá? E aí aqui a gente tem que definir também o tipo da variável cujo endereço vai ser armazenado nesse ponteiro. Tá? Então, se eu defino, por exemplo, int asterisco a, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que a deve armazenar um endereço, um endereço de memória usado ou alocado, né? Alocado por uma variável do tipo
int. Tá certo? Então, e a gente obtém o endereço de uma variável por meio do operador e-comercial, que é esse daqui. Tá? Então, ó, o e-comercial obtém o endereço da variável. E é exatamente o que eu faço nessa linha aqui, ó. P recebe e-comercial I. Quer dizer o quê? Que e-comercial I vai me retorna o endereço de I. Beleza? E sendo que I também é um tipo int, então P tem que ser um ponteiro para int, tá? Porque a gente usa essa expressão aqui, ó, int asterisco. Tem que ser um ponteiro para int. Beleza? Então, o endereço de I, que é 0x0001, vai ser atribuído, esse valor vai ser atribuído à variável P. Reparem que essa variável P que a gente está definindo aqui em cima, ela também deve ser armazenada na memória, tá? Por quê? Porque isso aqui ainda é uma variável, tá? Sendo uma variável, a gente vai alocar também um espaço para essa variável P lá na memória, que pode estar, por exemplo, nesse endereço aqui, ó, 0x0005. Então, quando a gente faz P recebe e-comercial I, o e-comercial me retorna o endereço de I, que é esse cara, e esse valor vai ser atribuído para a variável P. Então, o conteúdo da variável P vai ser o endereço 0x0001. E, bom, e aí aqui embaixo eu estou mandando imprimir esse P, tá? Aqui, pessoal, é importante a gente saber que na utilização desses ponteiros, se a gente manda imprimir uma coisa assim, ó, printf, aqui o porcento alguma coisa, tá? Mas depois eu vou colocar e a gente coloca P simplesmente. Esse P aqui é a mesma coisa de você mandar imprimir um I, né? Uma variável inteira, ou char, float, tá? Então ele pega o conteúdo daquela variável e manda imprimir. É a mesma coisa aqui, né? Eu estou mandando imprimir P, quer dizer, ele vai mandar imprimir esse endereço na tela. Para imprimir endereços, a gente usa aqui no printf o %p, tá? De ponteiro. E então, fazendo isso aqui, a gente vai imprimir o conteúdo de P, que é 0x0001. Existe uma maneira, pessoal, da gente imprimir o conteúdo apontado por P. O que é conteúdo apontado por P? Bom, primeiro, a palavra apontar significa que, se a variável P contém um endereço de memória de uma outra variável, a gente diz que P aponta para aquela variável, tá? Então a gente usa essa expressão aqui, aponta. E então, se a gente quer imprimir o conteúdo apontado por P, a gente pode usar isso daqui, ó, asterisco P, tá? E isso então vai fazer com que ele vá imprimir o conteúdo apontado por P, quer dizer, ele vai naquele endereço que está armazenado em P, 0x0001, e pega o conteúdo que está lá dentro, que é 10. Então ele vai imprimir 10 lá na tela, por meio dessa linha que está aqui. Tá? Mais um outro exemplo. Ó. Eu tenho duas declarações de variáveis, tá? A variável i, então, ó, variável i, e a variável p. O i, supondo que esteja no endereço 01 e o p esteja no endereço 010, tá? Então, algum endereço qualquer aí.
Então eu declarei as duas variáveis, sendo que P é um ponteiro para inteiro, tá? Ó, então, por causa disso aqui. Aí eu faço I recebe 2, então 2 vai ser atribuído lá na variável I. Aí eu faço isso daqui, ó, P recebe I, tá? Endereço de I. Endereço de I quer dizer que eu vou pegar o endereço da variável I, que é 0x01, e vou atribuir lá no conteúdo de P, lá na variável P. Então aqui vai receber 0x01. Tá bom? Aí eu vou mandar imprimir, ó. Então eu vou mandar imprimir o I, então isso aqui ele vai imprimir 2, que é o conteúdo de I. Nessa linha aqui ele vai imprimir, ó, duas coisas. Ele vai imprimir isso e vai imprimir isso. O que é o primeiro? O primeiro é o próprio P, que é o que está sendo armazenado em P, que é 0x01, tá? O conteúdo que está sendo armazenado em P é isso daqui, ó, tá? 0x01. E ele vai mandar imprimir também o e-comercial I. E-comercial I, ele retorna o endereço da variável I, que é esse cara aqui. Então, ele vai imprimir também aqui, né, o 0x01. Beleza? E esse último printf vai imprimir o quê? Bom, eu falei para vocês que se você usa o asterisco e asterisco e o nome do ponteiro, né? Isso implica que eu vou pegar então o conteúdo do é, da variável apontada por P. Quer dizer o quê? Que ele vai pegar então o conteúdo de P é o endereço 0x01. Só que ele não vai imprimir 0x01, ele vai pegar o conteúdo desse endereço. Então ele vai lá naquele endereço 0x01 e pega o conteúdo dele, que é 2. Então daí esse negócio aqui vai imprimir 2 na tela. Tá certo, gente? Bom, vamos fazer uns exemplos aqui mais práticos, tá? Para a gente poder daí sim entender esse conceito aqui, ó, de passagem por referência. Então, tudo que eu falei até agora foi uma noção mais básica de ponteiros, para que vocês entendam melhor essa ideia de passagem de parâmetros por referência para as funções, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar então um programa, vou chamar de pointers.c. Vou colocar aqui a biblioteca stdio.h. Vou criar aqui o meu programa principal. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou inicialmente eu vou definir uma variável x do tipo inteira. Vou atribuir um valor, por exemplo, 3. Aí eu vou definir aqui embaixo um ponteiro para inteiro, vou chamar de p. Tá bom? Então defini aí um ponteiro para inteiros e eu chamei esse ponteiro de p. Aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer p recebe o endereço de x. Tá? Aí eu vou mandar imprimir aqui embaixo, ó, vou mandar imprimir então x. Depois eu vou mandar imprimir
P. Vou mandar imprimir endereço de X. E eu vou mandar imprimir conteúdo de P, tá? Conteúdo do endereço apontado por P. Aí eu vou dar um return 0 aqui. Então eu só vou colocar aqui, ó, só para a gente saber o que ele vai imprimir, né? Ó, então aqui o X, o P, o e-comercial X e o asterisco P. Tá bom? Vamos ver rodando isso daí, ó. Então eu vou compilar. Muito bem, compilou, agora eu vou mandar executar esse código. Olha aí, pessoal. Eu, inicialmente, deixa eu mudar aqui, um espaçozinho aqui para a gente poder trabalhar. Ó. Inicialmente, o que eu tinha, então? Eu defini x recebe 3, que quer dizer que lá na minha memória, eu aloquei um espaço para x e atribuí o valor 3, tá bom? Depois eu aloquei um espaço para P. Aí eu fiz com que o endereço de X fosse atribuído em P. Reparem que aqui, ó, eu estou mandando imprimir nesse caso aqui de baixo, ó, eu estou mandando imprimir o endereço de P, ó. Endereço de P, o e-comercial X é o endereço daquela variável, que é esse troço que está aqui, ó, tá? Então, nessa execução minha, ele pegou esse endereço e atribuiu aqui, né? Ó, então vai ser 0x 7 ff tal, até 08, né? Beleza? E aí, então, quando eu faço essa linha aqui, ó, essa linha aí faz o quê? Faz com que P receba aquele valor, né? Aquele endereço de X. Então, aquele valor grandão lá ele vai ser atribuído aqui dentro, ó, 0x7, 7f, tal, 08, tá? Vai ser atribuído ali dentro. Bom, e aí eu vou mandar imprimir, ó, imprimir o x, que é o valor 3, depois eu vou imprimir p, então o conteúdo de p é 0x7f, tá? Que é esse cara aqui, ó, que está sendo impresso. Depois eu mando imprimir endereço de x, que é o mesmo valor, né? Que é o próprio endereço, que é esse cara. E depois eu mando imprimir aqui embaixo, ó, o conteúdo apontado por P. Então é como se eu pegasse o meu ponteiro P, que aponta para x, consultasse aquele endereço de memória e pegasse o valor ali dentro armazenado. Beleza? Então ele pega lá, quando a gente usa asterisco P, na verdade quando a gente usa isso daqui pode ser na declaração e no uso, né? Na declaração é, por exemplo, para você declarar mesmo um ponteiro, alguma coisa aqui, então quer dizer, isso aqui você está declarando, falando que A vai ser um ponteiro para inteiro. Uma vez que você declarou, no uso, né, do PA dessa maneira, você tá, o uso do asterisco, né, serve para fazer exatamente esse mecanismo, né, de você pegar aquele endereço armazenado no ponteiro, consultar o endereço que está ali armazenado e obter aquele conteúdo. Tá? É tudo isso que ele faz nessa única
notação aqui, ó, asterisco P. Beleza? Reparem que se eu executar novamente esse mesmo programa, ó, tá vendo que ele está mudando, ó, os endereços, tá? Então ele muda esses endereços porque, que nem eu falei, a memória do meu computador ela é dinâmica. Existem vários processos sendo executados ali a toda hora. Então a memória ela acaba sofrendo alterações de tempos em tempos. Então quando eu mando executar, ele vai escolher um endereço lá que esteja disponível para eu usar. Que bem provável que não seja o mesmo de uma execução anterior. Beleza? E aí então vem a pergunta: como usar o conceito de ponteiros para passagem de parâmetros em funções? Então, qual que é a relação entre esses ponteiros, endereços que estão aí, para o conceito de passagem de parâmetros por referência? Então, a ideia é que os argumentos possam ser alterados na medida em que os parâmetros são também alterados dentro da função. Então, como eu tinha falado para vocês, passagem de parâmetros por valor, você passa uma cópia do argumento para o parâmetro, e se existe alguma alteração naquele parâmetro, como por exemplo aqui, estou alterando essa variável n, e isso não afeta esse n aqui de fora, lá que é o meu argumento. Mas e se eu quisesse alterar? Se eu quisesse alterar, aí eu não vou mais fazer passagem por valor, eu vou fazer passagem por referência. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui nessa segundo tipo de passagem de parâmetros. Como que é isso? Ao invés de você passar o valor, né, daquele argumento, você vai passar o endereço daquele argumento. Então, você vai copiar, né, fazer uma cópia desse endereço para o teu parâmetro, que por sua vez vai ser usado ali dentro da função. Então, dentro da função, o endereço é usado para acessar o argumento real utilizado na chamada. E as alterações feitas no parâmetro vão afetar também o argumento, porque você vai estar trabalhando diretamente com o endereço do argumento, o endereço real do argumento. Olha aqui o exemplo, então, ó. Olha qual que é o que muda. O que muda aqui daquela função, daquele programa que eu tinha antes, tá? Mudou aqui foi esse negócio aqui, ó, que eu coloquei a mais. Na minha definição da função soma, eu coloquei mais esse negócio que está aqui, tá? E dentro da implementação da função, eu estou alterando mais essas coisas que estão aqui, tá? E isso aqui também. Bom, o que quer dizer isso daí, gente? Quer dizer que, primeiro, né, o parâmetro da função soma agora é um ponteiro. Então, isso aqui agora é um ponteiro para inteiro. Beleza? Aqui na chamada, quando a gente faz esse negócio que está aqui, eu estou passando para a função soma não o valor de n, que era 3, mas o endereço de n. Por quê? Porque e-comercial me indica que eu quero retornar o endereço daquela variável. Então, pessoal, quando a gente faz a chamada de soma, né, que daqui ele vai chamar esse negócio que está aqui,
Nessa chamada é como se eu fizesse algo implicitamente, como isso aqui, ó, P recebe endereço de N. Quer dizer o quê? Que esse P aqui vai receber esse negócio que está aqui. Tá? Que é exatamente o que a gente estava fazendo aqui antes, ó, com isso daqui, ó. Só que aqui está dentro de uma única função, e essa associação, essa atribuição, vai ser feita implicitamente nessa chamada à função soma. Tudo bem? E na memória, como é que fica? Na memória eu vou ter algo assim, ó. Vamos lá. Tenho a minha memória aqui. Vou declarar primeiro N, que vai valer 3. Vou declarar S, que ainda não tem valor. Aí, N, eu vou atribuir um valor aqui, né? Por exemplo, 0x01, tá? Não sei qual que é, mas supondo que seja esse. Bom, essa linha aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que eu imprima a variável n, que é 3. Beleza? Tranquilo, né? Agora, estou nessa linha aqui. O que vai acontecer nessa linha, né? Ele vai chamar a função soma. A função soma tem duas variáveis locais. Uma delas é o parâmetro, que é esse p aí, que é um ponteiro. E eu tenho o sum, que é um inteiro. Sum, que é um inteiro que recebe 0. E nessa chamada, daqui para lá, implicitamente o programa faz isso daqui, ó. P recebe endereço de n. O endereço de n é 0x01, que vai ser atribuído a P, 0x01. Muito bem. Agora, estou dentro da função soma. Dentro da função soma, eu tenho o que? A inicialização de sum, 0, beleza. Aí olha só nessa linha aqui o que eu estou fazendo. Ó. Reparem que eu estou usando essa notação, ó, asterisco P. Como eu tinha falado para vocês, essa notação com asterisco antes do identificador, né, isso sem ser na declaração, né, da variável, isso aqui implica que eu vou acessar o endereço que está sendo armazenado nesse ponteiro e vou pegar o conteúdo armazenado ali naquele endereço. Quer dizer o quê? Que essa linha aqui vai ser substituída pelo quê? Ele vai pegar o endereço que está sendo armazenado em P, que é 0x01, vai acessar aquele endereço e vai pegar aquele conteúdo 3, que está aqui. Então aí ele vai então pegar o valor 3 aqui e vai comparar com um 0. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui também ele vai pegar o 3, né? Mesma coisa. Então a soma recebe a soma mais 3. Então a soma vai ser a própria soma que eu tinha antes, que era 0, mais 3. Então aqui eu vou alterar esse negócio aqui para 3, né? Beleza? E nessa linha aqui, ó, o que eu faço? Esse negócio que eu estou fazendo assim, ó, indica que o que está entre parênteses é o que ele vai resolver primeiro, né? Precedência, né, de operadores, lembra disso? Então, ele vai resolver o que está entre parênteses, que na verdade é só pegar o conteúdo de P, que é exatamente, exatamente aqui nesse endereço de memória, né, 0x01, e decrementar, né, decrementar aquele valor. Então, essa instrução faz com que aquele conteúdo lá no endereço 0x01 seja
decrementado para 2. Tá? Muito bem. Então eu vou fazer isso para 3, para 2, para 1 e no 0 ele para. Então aí o que acontece? Né? A soma vai receber 3 mais 2 mais 1, que vai ser o valor 6, né? E esse asterisco P menos menos faz com que esse endereço que está aqui em N vá ser alterado para 0. E aí repare então, pessoal, que durante a execução dessa função soma, a variável P, que é o meu parâmetro, não foi alterado. O que foi alterado foi o conteúdo apontado por P, que é o N. Sendo que esse N que está aqui é esse N que está aqui fora. Ó. Beleza? Porque esse próprio N é o que eu passei aqui, ó, o endereço desse N. Então, quando a gente sai da função soma, mandar imprimir S significa imprimir o sum, que é 6. E imprimir o N implica em imprimir o valor de N atualizado agora, né? Então aqui ele vai imprimir 0. Tá bom? Então essa aí é a diferença entre passagem por valor e por referência. Então, passagem por referência implica que você vai passar o endereço de N, da variável, né, para o parâmetro, né, o endereço do argumento para o parâmetro, que por sua vez tem que ser um ponteiro. Tá bom? Bom, um exercício. Implementar uma função que troca os valores de duas variáveis inteiras. Então, eu quero fazer... Desculpa. Quero fazer algo assim, né? Quero declarar uma função, void troca, por exemplo, que vai receber dois parâmetros, i e j, e o valor de i vai ser atribuído em j, e o valor de j vai ser atribuído em i. Tá? Fazer a troca. E depois de chamada a função, os argumentos devem ser alterados também. Tá? Vamos fazer esse exercício? Então, gente, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer com que duas variáveis, i, que valeria 5, e j, que valeria 7, ao chamar uma função troca ij, vai fazer com que eu vou mandar imprimir aqui, né, as duas variáveis, e aí eu tenho que imprimir 7 e 5, tá? Então i tem que ser igual a 7 e j tem que ser igual a 5, tá bom? Então, para implementar essa função, pessoal, vamos fazer o primeiro passagem por valor normal, tá? Para vocês verem aí como as coisas não vão ser alteradas, né? Então, ó, eu vou declarar aqui um x e um y. Em C, pessoal, eu posso declarar os parâmetros com os mesmos nomes aqui desses argumentos, então não tem problema, tá? Eu estou colocando diferente aqui para ficar mais didático, mas eu poderia definir esses dois parâmetros aqui como i e j também, mesmo sendo o mesmo nome, vão ser variáveis diferentes, tá? Então, o que eu quero fazer na verdade? Né? Eu vou declarar uma variável auxiliar
essa variável auxiliar vai receber i, o i vai receber j e o j vai receber auxiliar, tá? Então, isso daqui faz com que eu troque as duas variáveis entre si. Na verdade, não é i, né? É x. Então, x, y e o y aux, tá? Muito bem. Então, quando deixa eu colocar antes de chamar a troca e depois após, né? Então, fazendo a execução desse código, ó, o que eu vou ter? Vou chamar. Então tá aí, ó, ele vai imprimir i e j com 5 e 7. Depois eu chamo a função troca, ele continua com i igual a 5 e j igual a 7, tá? Então quer dizer, não houve alteração de parâmetros, de valores. E isso quer dizer o quê? Que lá na tua memória, vamos ver o que acontece na nossa memória, né? Ó. Então eu tenho minha memória i, j, o i recebe 5, o j recebe 7. Aí eu chamo a função troca. Essa função troca, ela tem três variáveis, que é x, y e aux. Nessa chamada, o valor de i vai ser copiado para a variável x, 5. O valor de j vai ser copiado para a variável y, 7. Ali dentro da função troca, você vai fazer a troca dessas duas variáveis. Então, aqui ele vai receber 7, aqui vai receber 5. E quando ele volta da função troca, retornando para o programa principal, isso aqui vai ser removido, né, da memória. E ele vai mandar imprimir i e j, vai imprimir 5 e 7 lá como estava antes. Tá? Então é isso que está acontecendo. Agora vamos criar então uma função troca por referência, que eu quero trocar os argumentos, né? Quero fazer alteração neles. Então para isso, pessoal, eu vou definir uma outra função aqui, ó. Eu vou chamar então de troca ref, tá? Bom, o que eu preciso passar então? Ao invés de eu passar os valores, eu vou passar endereços de memória. Então, como eu quero trocar, eu quero mexer com os argumentos i e j que são do tipo int, eu vou ter que receber dois endereços para o tipo int. Então, isso implica em que eu tenho um ponteiro p para inteiro e um ponteiro q, por exemplo, para inteiro também. Tudo bem? Aí agora, ali dentro da implementação da função, é quase igual ao que está aqui, só que ao invés de, quando a gente for querer usar o valor da variável, no valor o conteúdo do endereço apontado pelo ponteiro, a gente tem que usar a notação correta, né? Tem que usar a notação correta. Então, vamos fazer aqui, ó, int aux é igual. Agora, o aux recebe, eu não posso fazer aux recebe p. Por quê? Porque p armazena um ponteiro, um endereço. Armazena um endereço, tá? Então, para eu pegar o valor desse endereço, eu tenho que colocar asterisco p. Mesma coisa aqui, né? Para esse conteúdo desse endereço ser alterado, eu tenho que fazer asterisco p também. Recebe o conteúdo do endereço apontado por q. E aqui também, né, o conteúdo apontado por q recebe aux. Tá?
Bom, e além disso aqui, né, na função agora, para eu chamar aquela função troca ref, eu não posso passar i e j. Por quê? Porque a função troca ref espera que eu passe um endereço, ó, um endereço que vai ser atribuído ao ponteiro p. E aqui também um outro endereço que vai ser atribuído ao ponteiro q. Então aqui embaixo eu tenho que colocar o endereço, né, dessas duas variáveis. Então o endereço de i e o endereço de j. Tá bom? Agora, dessa maneira, rodando, né, ó, tá lá, tá alterado, ó. Então tá alterando aqui os valores. Então vamos ver na memória o que aconteceu para que isso fosse possível. Vamos lá. O que eu tenho inicialmente, né? Eu tenho meu main, vamos lá. Tenho minha memória. I e J. O I vale 5, J vale 7. Tá? Estou exatamente nessas duas linhas que estão aqui. Ó. O que eu vou fazer primeiro? Mandar imprimir, I e J. Então ele vai lá, já vai imprimir 5 e 7 na tela, tá? Que está aqui. Bom, continuando. O que eu vou fazer aqui? Eu estou chamando uma função troca ref. O que essa função tem de variável local? Então vamos analisar essa função troca ref. Ela tem um ponteiro como um primeiro parâmetro, um outro ponteiro como segundo parâmetro e uma variável inteira chamada de aux. Então vamos criar a alocação, né, dessas três variáveis na nossa memória. Então eu vou ter P, Q e aux. Beleza? Bom, aí eu tenho a passagem, né, desses dois argumentos lá para as funções, para a função. Então, como eu falei para vocês, pessoal, nessa chamada é como se eu fizesse P recebesse endereço de I e Q recebesse endereço de J. Quem que é o endereço de I e o endereço de J? Não sei, mas eu posso atribuir um valor aqui, por exemplo, 0x50 e 0x52, que seja. Então, nessa chamada de troca ref endereço I, endereço J, faz com que eu faça a atribuição implícita de P recebe endereço de I, P recebe endereço de I, e Q recebe endereço de J. Tá? Então isso daqui é feito implicitamente, né? Ó, implicitamente. Beleza? Então, na verdade, o que vai acontecer? P vai receber 0x50, Q vai receber 0x52, tá? E aí o aux está definido aqui, aí ele vai ficar ali sem nada por enquanto. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então agora nessa linha de baixo o que vai acontecer? Aux recebe asterisco P. Asterisco P, pessoal, quer dizer o quê? Que eu vou lá na minha variável P, pego aquele endereço, consulto aquele endereço na memória e vou no meu conteúdo, que é 5. Então esse valor 5 vai ser atribuído a aux. 5. Tá bom? Linha de baixo.
asterisco P recebe asterisco Q. Então, o que é o asterisco Q de quota, né? Asterisco Q é eu pegar o conteúdo de Q, que é 0x52, acessar aquele endereço e pegar aquele conteúdo, 7. Então, asterisco Q é igual a 7. Esse 7 vai ser atribuído no asterisco P. P de pato, né? Então, no asterisco P, o que é o asterisco P? Ele vai ser o 0,50, lá no 0,50, vai receber esse valor, que era 7, né, como eu já tinha falado. Então, ele vai receber aqui agora 7. Tá? E, por fim, essa última linha. Asterisco Q recebe AUX. O asterisco Q, ele vai lá no endereço 0x52, aqui, e vai receber o valor de AUX, que era 5. Tá? O valor de AUX, que é 5, vai ser atribuído ali no endereço 0x52. Finalizou a função troca, voltou para o programa principal, agora mandei imprimir de novo IJ. Mandar imprimir IJ significa imprimir exatamente essas duas variáveis, que é 7 e 5. 7 e 5. Que é esse conteúdo aqui que eu acabei de imprimir, ó, 7 e 5. Beleza, gente? Entenderam? Então, essa daí é a passagem de parâmetros, né, por referência. Agora, um outro exercício, que eu vou deixar aí como exercício mesmo, tá? Criar uma função que vai reajustar o preço de um produto em 20%. Sua função deverá retornar 1 se o valor ultrapassou R$100 e 0 caso contrário. Passar o preço com um parâmetro da função por referência e implementar uma função que vai utilizar essa função. Então, pessoal, traduzindo tudo isso, a gente vai ter que declarar uma função que vai retornar um inteiro. Então, por causa disso, ó, retorna 1 ou 0. Vamos chamar aqui de reajusta. E a gente vai passar o preço por referência. Preço é um float, né? Então, a gente vai definir aqui um parâmetro float, só que é por referência, né? Então, asterisco preço, por exemplo. Então, eu quero que vocês implementem essa função. Essa função vai retornar 1 se o preço ultrapassou R$100 e 0 caso contrário. E além disso, a variável preço, ela vai alterar, né? Quer dizer, a função reajusta vai alterar o argumento que vai ser chamado ali na chamada da função reajuste. Então você vai ter lá o teu main, você vai definir lá um preço igual a R$50, por exemplo. Aí você vai chamar reajusta de preço. Quando a gente mandar imprimir aqui, ó, o preço, ele não vai poder imprimir 50, tá? Ele vai imprimir o preço reajustado em 20%. Tá? Então, por isso que tem que ser passagem por referência. E essa função reajusta, você pode atribuir isso numa variável R, por exemplo, para que você tenha depois, nessa variável R, o valor 1 ou o valor 0 para imprimir se ultrapassou ou não R$100. Tá bom?
Um outro exercício, fazer um programa que cria um ponteiro para uma variável do tipo float. Beleza. Esse ponteiro deverá ser utilizado para alterar o valor da variável. Então, imprimir a variável antes e após a alteração, o conteúdo do ponteiro, o endereço da variável e o endereço do ponteiro. Então, pessoal, esse exercício aqui, ele é basicamente é, aquele que eu fiz antes com vocês de mandar imprimir lá o variável x, imprimir o endereço da variável, imprimir o conteúdo do ponteiro e imprimir o conteúdo do endereço apontado por p. Então, se vocês não lembram, voltam o vídeo aí e dá uma olhada de novo na implementação que eu fiz no começo dessa aula, tá? Só que aí você vai trocar para tipo float agora, né? Beleza? Muito bem, gente. No caso de passagem de parâmetros de vetores e matrizes, você sempre vai fazer isso por referência, tá? É sempre por referência na linguagem C. Para você passar um vetor ou uma matriz para dentro de uma função, a ideia é essa daqui, ó. É isso daqui, ó. Fazer o tipo do teu vetor ou matriz, o identificador e o abre e fecha colchete assim sem nada ali dentro. Então, por exemplo, supondo que no main eu defini um vetor de 10 posições, eu quero passar esse vetor para dentro da função f, é só eu passar como argumento o identificador do vetor, né, sem nenhum colchete, que é o próprio t. E quem que vai receber isso? Vai ser esse parâmetro que está aqui, que está definido nessa forma. Tá bom? O tamanho é importante você passar também, porque dentro da tua função f, você pode não saber qual que é esse tamanho aqui desse vetor. Então, para que a tua função seja modular, tá? Seja modularizada e permita ser executada por qualquer usuário, qualquer caso, tá? Quer dizer, não seja dependente de um tamanho pré-determinado, você pode passar esse parâmetro tamanho aqui, que aí é só você obedecer esse tamanho na hora de você, por exemplo, percorrer aqui, né, o t com índice, o índice tem que variar de 0 até tamanho, né, tamanho -1, tá? Então, aí você usa o tamanho, né, que a gente usou aqui, ali dentro da função. Beleza? Um outro exercício, ó, implementar uma função que vai realizar a inversão de um vetor passado como parâmetro. Então, se o vetor passado é esse cara que está aqui, após a chamada, o vetor resultante deverá conter esses valores aí inversos. Tá bom? Então é um exercício para vocês também fazerem. Utilizem o próprio vetor, dá para fazer essa alteração. Então, quando você fizer, por exemplo, void invert, passando aqui o v, que é o teu vetor, e o tamanho, né, desse vetor, você vai implementar aqui a inversão. Quando retornar lá no teu main, o v você vai mandar imprimir, ele vai imprimir na ordem que você definiu. Aí você vai chamar a função invert, passando o v e esse tamanho, né, desse vetor. Depois, quando você mandar imprimir o v de novo, ele vai imprimir esses elementos, mas de uma maneira inversa. Tá? Então é a própria variável v aqui, ó, que vai
ser alterada, né? Tá bom? Agora, pessoal, esse outro exercício, lembra daquele exercício que eu mandei para vocês, que era calcular a menor distância entre dois pontos usando a distância euclidiana? Lá naquela videoaula, pessoal, eu falei para vocês que essa distância entre os pontos, que a gente usa a distância euclidiana, eu posso implementar essa função numa função. Lá naquela aula, como vocês não tinham aprendido ainda funções, a gente implementou ela dentro do próprio programa principal. Aqui, pessoal, o exercício é implementar a função numa função. Implementar o programa, né, a função euclidiana, dentro de uma função separada. Tá bom? Então esse é o exercício. Bom, aí a gente também tem o que a gente chama de funções recursivas. Bom, função recursiva, pessoal, eu vou... vamos lá.